Oi pessoal, eu sou o Alessandro e eu já comentei aqui no canal que quando moleque eu li a história do Desafio Infinito, né, que saiu aqui pela Editora Abril em 3 partes, e eu curti muito aquela história, né? Essa luta contra um onipotente, né, os heróis todos juntos contra o Thanos, aquela batalha cósmica, né? Aquela história me cativou bastante, tanto que na época eu reli algumas vezes, né? E esse ano a Panini relançou o Desafio Infinito e eu estava receoso com a releitura. Eu falei, cara, será que continua bom, né? Pro Alessandro adulto agora, será que eu vou continuar curtindo? E eu me diverti bastante mais uma vez com o Desafio Infinito. Ela é uma história épica, simples e divertida. Essas 3 palavras realmente dão conta das qualidades da história, ao meu ver. Não é o maior dos clássicos, mas é muito bom naquilo que se propõe. Agora chegou a hora de comentar a continuação do Desafio Infinito. Guerra Infinita, né? Desafio Infinito, na verdade, é o primeiro ato de uma trilogia em 3 atos, que é Desafio, Guerra e Cruzada. Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita. E a releitura de Guerra Infinita agora, ela me deixou ainda mais apreensivo do que a leitura do Desafio Infinito, né? Eu também li Guerra Infinita quando moleque. E eu acompanhei quando saiu nas bancas, né? Foi... Sai, acho que, salvo engano, mensalmente, eu comprava todo mês. Desafio Infinito não, peguei no sebo. Eu não lembro bem se saiu antes de eu começar a ler quadrinho aqui no Brasil, ou se eu já tinha começado a ler quadrinho, mas não me atentei à revista. Eu só lembro que eu li pegando no sebo. Já Guerra Infinita, eu acompanhei nas bancas e eu lembro que eu gostava bastante, eu gostei bastante, me divertia bastante, né? Só que a reação que a galera tem a essa história aqui não costuma ser das melhores. É comum ouvir frases do tipo: da trilogia do infinito, só Desafio Infinito presta, Guerra e Cruzada são muito ruins. Bom, eu reli e eu devo dizer que mais uma vez eu gostei bastante, né? A história mantém as características que eu elogiei no primeiro ato. É simples, épica e divertida. E nessa edição aqui, a Panini lança a minissérie Guerra Infinita original, em 6 partes, né? Mas lança também alguns tie-ins, né? O título Warlock e a Guarda do Infinito, número 7 a 10, e também uma história do Thanos que sai em Marvel Comics Present de 108 a 111, e o Marvel Holiday Special, né, de 1993, que traz uma espécie de Natal do Thanos e da Gamora. Bom, pelo que eu lembro, essas outras histórias, que não a principal, não saíram aqui. Ou se saíram, eu desconheço onde saiu. De todo modo, para mim isso foi material original e foi bem bacana ter lido. Foi um complemento bem legal. Mas vamos à história, né? Guerra Infinita é escrita pelo mesmo roteirista de Desafio Infinito, Jim Starlin, né? Que é o criador do Thanos. E é desenhada pelo Ron Lim, que também passou pelo Desafio Infinito, né? O Desafio Infinito foi desenhado pelo George Pérez e pelo Ron Lim. Deixa eu mostrar um pouco a arte do Ron Lim. Isso aqui é a primeira página da história. Deixa eu mostrar mais para frente, talvez algumas páginas mais épicas, né? Vamos lá. Aqui, essa é a arte do Ron Lim, que não é a arte das mais elaboradas, aquela coisa assim, mas para a história eu acho que casa bem. Sei que o Ron Lim tem vários críticos, né? É claro também que, poxa, assumindo no lugar do Pérez fica difícil. Mas, assim, não é uma arte que me incomoda. Muito pelo contrário, né? Eu acho que até funciona naquilo que se propõe nessa história aqui. Bom, mas viram a arte, né? E a história, ela inicia com Thanos investigando algumas emanações de energia e ele suspeita de uma grande ameaça ao universo. Ele vai descobrir, e ele faz essa descoberta, ao que parece, junto com o Galactus, embora os dois não... Assim, o Galactus não sabe que o Thanos está investigando, né? Ele e o Galactus descobrem que a eternidade, aquela entidade, né, que é a entidade que personifica o universo Marvel, a eternidade está catatônica, ou seja, ela não se mexe, ela parece estar numa espécie de coma, né? E fica a questão, né? Quem seria capaz de colocar a eternidade numa situação dessa? Quem fez isso realmente detém um poder muito grande, né? Então, o Thanos, diante dessa situação, ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir ajuda àquele que o derrotou quando ele tinha a manopla do infinito,
Ele vai pedir ajuda do Adam Warlock. Ou seja, dessa vez o Titã louco vai lutar pela sobrevivência do universo. Dessa vez ele vai estar ao lado dos anjos, né? E, paralelamente, os heróis da Terra são atacados por contrapartes monstruosas deles. Assim, o primeiro herói que nós vemos da contraparte é o Homem-Aranha. Vários heróis são atacados por essas contrapartes. E é proposta uma reunião dos heróis frente a essa ameaça, né? Uma ameaça grande, né? E a reunião termina de uma maneira inesperada para eles. Então, nós acabamos tendo 4 frentes, né? O Galactus, e ele recruta o Doutor Destino e o Surfista Prateado. Então, Galactus, Doutor Estranho. Então, Galactus, Doutor Estranho, Surfista Prateado e a Nova, que é a arauta do Galactus nesse momento. O Thanos, o Warlock, a Guarda do Infinito. Os heróis, que estão meio sem saber o que está acontecendo, né? E o Kang e o Doutor Destino, os vilões se unem para tentar aproveitar a oportunidade. E aqui, vou dar um pequeno spoiler. Isso é revelado logo no início, mas é o seguinte, né? Praticamente tudo isso faz parte do grande plano do vilão que está por trás de tudo, né? E o seguinte, como boa parte das histórias que tem esse plot, né? Um master plan, um plano mestre, né? Assim, já fala... Tentei falar em inglês aqui e acabou saindo ruim, né? Mas vamos lá. Um plano mestre, um grande plano por trás de tudo. Como boa parte dessas histórias, às vezes elas soam um pouquinho forçadas. A gente fala assim, cara, tudo está orquestrado muito bem, embora aqui o vilão parece não ter consciência exatamente de tudo. Mas às vezes a gente fala, pô, não era mais simples fazer de outra maneira? Às vezes dá essa sensação aqui. Mas eu vou dizer, funciona. Não é algo também que chega a incomodar tanto como em outras histórias. Às vezes algumas histórias a gente fala, cara, isso não faz sentido nenhum. Aqui também a solução é simples, vocês vão ver quando lerem, né? Mas eu reconheço que não é das piores e, como eu disse, diverte, né? E as edições da Guarda do Infinito, que estão ao final do encadernado, são bem legais. As duas melhores para mim são as que trabalham a Gamora, o passado da Gamora, a relação dela com Thanos, uma certa violência que ela sofreu na juventude, e mostra o Thanos de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Talvez com uma certa sensibilidade à filha adotiva. E a outra que é bem legal é do confronto do Thanos com a sua contraparte. Também é boa essa edição aqui. E temos também aquela história do Thanos, que lida com a relação dele com a morte, né? Mas assim, para mim, como eu disse, né, é material inédito, que desenvolve alguns elementos da saga. Eu curti, né? E vamos lá, né? A história, ela traz um vilão antigo do Adam Warlock, da série clássica dele. E aqui eu vou dar um spoiler, né? Vou revelar porque eu quero fazer um comentário. Então, ou seja, se a pessoa não quiser saber de nada, para o vídeo agora, né? É o seguinte, que spoiler eu quero dar? Quem é o vilão? Isso é revelado também, não é no início exatamente, mas já no começo da saga a gente descobre, né, que o vilão é o Magus. O Magus originalmente é quem? É um Warlock do futuro. É um Warlock do futuro que se tornou mal. Ele volta ao passado para garantir que isso aconteça, que a linha temporal dele não seja destruída, né? E ele cria a Igreja da Verdade Universal. Bom, o Warlock acaba apagando essa linha temporal, o Magus nunca existiu. Só que quando o Warlock estava detendo a manopla do infinito, ele expulsa de dentro de si tanto o bem quanto o mal. Então, como ele expulsou dentro de si o mal tomou a forma do Magus. E o seguinte, é muito interessante porque o Jim Starlin, ele parece estar trabalhando com a noção de bem e mal para tornar assim, mais fácil para a gente. Mas na verdade o que ele está usando, inclusive isso aparece no título de alguma história, é ânimos e ânima. Ânimos e ânima são conceitos do Jung. E esses não é bem e mal exatamente, né? Porque o ânimos, que aqui é visto como mal, está ligado ao aspecto masculino, também a certa criatividade, a violência, sim, e ânima a ordem, a organização também, ao feminino, né? Então, assim, parece que é um pouquinho mais complexo. Quem sabe a gente não fala disso mais pra frente um pouco em outro vídeo, explicando o que é ânimo e ânima, né? Quem sabe não no vídeo sobre Cruzada Infinita, que nós vamos ver
o ânima do Warlock como antagonista, né? E algo que também é interessante para Cruzada Infinita é o seguinte: os heróis, eles são colocados quase como joguetes, eles não são protagonistas, eles estão sendo parte do plano. E o seguinte, no Desafio Infinito também era assim, embora eles confrontaram o Thanos, né, o protagonista, quem está tocando as coisas, é o Adam Warlock. E aqui eles estão sendo, os heróis estão sendo levados pelo plano do Magus, né? Então, assim, embora os heróis participem, eles são coadjuvantes na história. Isso é bacana. E o seguinte, que vem a Cruzada Infinita. Essa, quando eu era moleque, eu não curtia. Eu falo, né? Gostei do Desafio, gostei da Guerra Infinita e não gostei da Cruzada Infinita, né? Mas quem sabe agora, né, quando adulto, eu não passo a curtir mais. Vamos ver o que a releitura me reserva. Então, paro por aqui, são esses os comentários sobre Guerra Infinita. E você leu, gostou, não gostou, gosta desse trabalho do Jim Starlin com Thanos, não gosta, assim, não leu talvez, né, tem curiosidade? Bom, deixa aí nos comentários. Parando então por aqui, peço que se gostou, deixa teu bom e velho joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo.